Fala galera, tudo beleza? Espero que vocês estejam bem, espero que todo mundo esteja com saúde, que é o mais importante nesse momento. E vamos dar continuidade às nossas aulas, vamos finalizar finalmente esse slide aqui sobre os elementos da lógica. Na aula passada nós vimos aí uma série de classificações, né, que o Aristóteles vai fazer a respeito dos elementos da lógica, da proposição, e precisamos aí, na verdade, concluir, né, essa discussão aqui a respeito da proposição. A gente ainda está na proposição. Mas, para que não fique batido, na semana que vem nós vamos fazer um teste dissertativo. Eu vou confirmar para vocês depois lá pelo Google Classroom, mas é quase certeza que sim. Esse teste dissertativo, ele vai ter, acho que três questões, acho que vão ser três questões, envolvendo os conteúdos que nós vimos aqui sobre a introdução à filosofia, né? A gente viu lá aquela primeira aula de introdução à filosofia mesmo, sobre a questão da dúvida, da importância da dúvida e da dúvida metódica com Descartes. Depois a gente começou aqui a discutir lógica. Nós vimos aqui uma introdução à lógica, vimos como Aristóteles e Platão vão chegar lá na lógica, na discussão entre a lógica e a dialética, né? Platão vai defender a dialética. E agora nós estamos discutindo os elementos da lógica. Além desse material que eu vou deixar para vocês aqui, esses slides, vou deixar também uma apostila lá para vocês terem aí um material escrito um pouco mais aprofundado para vocês estudarem. Mas serão questões semelhantes às que já fizemos, às que já coloquei para vocês resolverem aí nas aulas anteriores. Então, nada demais, né? Nenhum bicho de sete cabeças, não. Podem ficar sossegados, tranquilos, que nós estamos aqui fazendo uma introdução à filosofia, né, de fato. Então, nós vimos ali na aula passada a respeito aqui de algumas das características e algumas das classificações da proposição, né? Vimos aí como ela é composta por sujeitos e predicados e como que funciona a diferença entre sujeito e predicado, né? Que o sujeito, ele, de fato, ele vai receber um predicado e ele necessariamente ele é uma categoria de substância. E vimos também aqui, começamos a ver as classificações das proposições, né? Vimos que elas são classificadas em relação à qualidade, em relação à quantidade. E aqui também nós vamos ver hoje duas outras classificações das proposições a respeito, em relação à modalidade e em relação à própria relação entre duas ou mais proposições. Então, vamos lá. Em relação à modalidade, né, como que a gente faz essa classificação de uma proposição? Então, o Aristóteles ele vai distinguir inicialmente três elementos, três características necessárias, impossíveis e possíveis. Elas são necessárias, e ele adorava essas necessárias aqui, que era quando o predicado estaria incluído no conceito, na essência da própria substância, do próprio sujeito. Por exemplo, todo triângulo é uma figura de três lados, né? Se for quatro lados, é um quadrilátero, então não deixa de ser triângulo. Então, nesse caso aqui, ela é necessária nesse sentido. Então, necessariamente, todo triângulo é uma figura de três lados, você não vai ter coisa diferente. Ou elas são impossíveis, e aí, nesse sentido, o que for atribuído ao sujeito ele não pode ser de forma nenhuma. Então, ele é atribuído de forma incorreta. Então, ele é impossível, né? Nenhum triângulo é uma figura de quatro lados. Então, esse é um exemplo aqui em relação à classificação de modalidade no termo impossíveis, né? Do impossível. E os possíveis é quando você atribui um determinado predicado a um sujeito ou não, de forma que pode ser que seja, pode ser que não seja, então ele é possível. Nesse caso, o exemplo aqui que eu dei,
alguns triângulos são dotados de dois lados iguais. Ou seja, alguns são, outros não são, então não necessariamente. Então ele não é possível que seja, mas não necessariamente. E também nas categorias de modalidade, o Aristóteles também vai destacar duas em específicos aqui, que além de ser necessário, ela é necessário o apodítico, né? Que ela vai para no sentido aqui, ou seja, quando você vai afirmar alguma coisa que não é possível ser negada, ou seja, não tem como ser negado. O todo é maior que as partes. Você não tem jeito de demonstrar isso, tudo é maior do que as partes. Né? Isso aqui é um axioma, a gente vai falar sobre isso depois. Mas ela é necessária, ela é apodítica. Né? Ela não tem como não ser assim. Outro exemplo, não existem homens quadrúpedes. Se existir um homem quadrúpede, ele não é um homem, mas é um outro ser, outro animal. Cavalo, né? Sei lá. Nesses videogames até tem os homens quadrúpedes, né? E às vezes na nossa realidade cotidiana a gente encontra com alguns quadrúpedes também. Mas estão negando a própria natureza, a própria substância deles enquanto homens, enquanto seres humanos. E nós temos também aqui, nessa outra classificação de categorias que o Aristóteles faz, nesse sentido aqui de possíveis, que é a modalidade possível. Nesse sentido, você pode afirmar algo, né? Poderá chover amanhã, pode ser que isso aconteça, pode ser que não aconteça, né? Você não sabe. Diferentemente daquele lado, daquele outro termo de possibilidade ali em modalidade, quando ele vai falar que alguns triângulos são dotados de dois lados. Então, assim, é certo que pode ser que tenha sim isso mesmo. Agora, se poderá chover amanhã, pode ser que não aconteça. Então, é nesse sentido aqui que a gente tem a diferença entre um e outro. Enfim, o Aristóteles ele vai estabelecer três princípios lógicos de toda proposição. Toda proposição deve seguir esses princípios se ela quiser ser verdadeira. E essa regra que o Aristóteles vai formular vai influenciar toda a filosofia, toda a discussão lógica até os tempos presentes. Assim. A tradição de pensamento ocidental ela está baseada a filosofia, a política, a democracia, a arquitetura, a ciência, a matemática, todas elas estão baseadas aqui nesses três princípios lógicos. De toda proposição que se pretende verdadeira, ela precisa seguir isso. Quais são esses três princípios? É o princípio de identidade. Então, por exemplo, eu atribuo essa garrafa aqui. Essa garrafa, ela é uma garrafa. É a garrafa. Ela não pode ser e não ser a garrafa ao mesmo tempo. Ela precisa manter a sua identidade. Porque se ela não mantém identidade, então ela já foge aqui da noção de proposição. A gente teria que construir um outro tipo de raciocínio que não esse da proposição. O princípio de não contradição é quando você lança uma proposição que depois ela nega a si própria, né? Ou seja, ela entra em contradição com si mesma. Então, é o que eu estou dizendo. Nesse caso aqui, ela é complementar ao princípio de identidade. Então, eu não posso dizer que essa é uma garrafa e essa não é uma garrafa. Ou então, na questão da identidade, falar que isso é uma garrafa e isso é uma cadeira. Então, fugiu do princípio de identidade aqui, que eu estou afirmando que ela é uma coisa e outra coisa que ela não tem como ser ao mesmo tempo. Então, foge desse princípio. O não contradição é exatamente eu dizer que é e depois falar que não é. Então, aí não serve esse tipo de proposição para ser verdadeira. E o terceiro, o excluído, é justamente quando eu digo essa é ou não é uma garrafa, né, você não tem uma terceira possibilidade. Então, o terceiro excluído. Quando você afirma algo, ou essa coisa é verdadeira, ou ela é falsa. Não tem como não ser uma ou outra dessas coisas.
Então ela precisa estar aqui, nesse caminho, já que você fez uma afirmação. Fulano de tal é alto. O que seria o princípio de contradição? Aliás, como seria o princípio do terceiro excluído? Ou você vai verificar que o fulano realmente ele é alto, ou você vai verificar que ele não é alto, que ele é baixo. Então entra aqui ou num ou outro. Não tem como, nessa raciocínio que da lógica que o Aristóteles está propondo, ser uma terceira coisa. Ele precisa estar sendo uma ou outra para você poder negar ou afirmar alguma certeza. Mas aí você pode dizer, não, ele é médio. Beleza, mas aí nesse sentido, né, a gente não poderia dizer ele não é médio, ele é médio ou ele não é médio. Nesse sentido. Você não pode buscar não tem jeito, né? Se você coloca um terceiro aqui no meio elemento. Ou ele é médio ou ele não é médio. Não tem jeito, né? Você sai a partir daqui. Então, esses são os dois princípios lógicos de toda a proposição que a gente tem. E aí ele vai, então, classificar também as proposições conforme a relação. Nesse sentido, elas não estão mais sendo consideradas em sua unicidade. Ele não está separando uma proposição e tentando falar sobre só essa proposição específica, mas ele está tentando ver sobre duas ou mais proposições. Então a relação é isso, duas ou mais proposições. E aí a gente tem a relação. Importante até a gente estudar isso aqui, justamente porque teve uma resposta, uma das questões aí que a gente estava resolvendo sobre dúvida metódica, né, que a pessoa afirmou que não era possível fazer nenhuma relação entre aquelas duas imagens, porque eram imagens diferentes, antagônicas, opostas, então não era possível fazer nenhuma relação. A pessoa entendeu que relação era dizer que elas são iguais, mas não. Relação a gente tem relações de formas diferentes, então não necessariamente precisa ser igual para você fazer uma relação. Você faz uma relação de afastamento, uma relação de semelhança, de identidade, enfim, de oposição e por aí vai. Então, dessas relações aqui que o Aristóteles vai trazer para a gente, essa lógica dele, a gente vai ter aqui as chamadas relação contraditórias, as relações contraditórias, que tendo nessas proposições o mesmo sujeito e o mesmo predicado, uma das proposições ela é universal afirmativa. Lembra lá do universal que a gente tratou aqui, em relação à quantidade? Então, uma é universal afirmativa e a outra é particular negativa. E a gente está falando do mesmo sujeito e predicado. Então, aqui ela está sendo contraditória. O contrário também é contraditório. Quando você tem um particular que ele é afirmativo, ele está dizendo uma coisa, está afirmando, e o universal, a outra proposição, o mesmo sujeito e predicado, ele está colocando que é negativo. Então aí é contraditório. Então coloquei exemplo aqui. Todos os patenses são humanos. Alguns patenses não são humanos. É esse primeiro exemplo, ou seja, uma universal afirmativa, todos os patenses são, estou afirmando, e uma é particular negativa, alguns patenses não são. Lembra lá do particular também que a gente estava tratando aqui? Então, universal, particular, singular. Então, e o contrário também poderia ser, né? Por exemplo, particular afirmativa, alguns patenses são humanos, aí universal negativa. Todos os patenses não são humanos, também é uma contradição. Então, também a gente entraria aqui com uma proposição, uma relação de proposição que é contraditória. Nas contrárias, nas contrárias é parecido com a contraditória, mas qual que é a diferença? Na contraditória nós temos um particular e um universal, ou um universal e um particular depois. Nas contrárias não, ainda é o mesmo sujeito e o mesmo predicado, só que uma das proposições ela é universal afirmativa e a outra é universal negativa. Ou
uma das proposições é particular afirmativa e a outra é particular negativa. Ou seja, particular com particular, universal com universal. No caso das contraditórias, nós vimos que precisa ser universal e particular, ou particular e universal. Então, essa é a diferença. O exemplo que eu dei: todos os jogadores do Mamoré são vencedores. Nenhum jogador do Mamoré é vencedor. Então, ambas são universais, só que uma é negativa e a outra é afirmativa, né? É positiva. Então, nesse caso aqui, também são contrárias. Você fala e desfala ao mesmo tempo. Alguns torcedores são animados, alguns torcedores não são animados. Também vale nesse caso aqui como contrária. E nesse caso, ela é possível ser válida, né? Ela é uma contrária, mas válida. Por quê? Porque é possível que existam realmente alguns torcedores que são animados e alguns outros que não são animados, já que essa torcida aqui é grande, né? Então, eu não sei, né, se é grande ou se é pequena, aí vocês que podem dizer depois. E nós temos também, né, nas relações, a subalterna. Quando uma proposição universal afirmativa subordina uma particular afirmativa, todas também com o mesmo predicado sujeito. Ou o contrário, quando uma universal negativa subordina uma particular negativa, de mesmo sujeito predicado. Ou seja, as duas aqui estão concordando. Né? Uma negativa, a outra também é negativa. Universal negativa, a outra particular negativa. Exemplo: todos os seres humanos são bípedes, nesse caso aqui, ó, universal afirmativa. Os gregos são bípedes, então, que é uma particular afirmativa. Né? Os gregos é uma parte dos seres humanos. Ou nenhum ser humano é imortal, que é essa universal negativa. Nenhum, né, no sentido de universal. Todo mundo, mas o contrário, ninguém. Os brasileiros não são imortais. Então, entra aqui no caso da particular negativa. Chegamos finalmente no silogismo, que é o coração da lógica aristotélica, é o ponto mais importante, sem dúvida, aqui da lógica de Aristóteles. E o Aristóteles vai formular essa ideia do silogismo aqui, que é uma teoria do raciocínio por inferência. Significa que a partir de determinadas proposições, está errado aqui, é uma proposição a partir de conclusão, não. Tira esse negócio de conclusão aqui. É uma proposição, aliás, é uma conclusão que você consegue extrair a partir de várias proposições. Essas proposições, elas precisam anteceder a conclusão. Então, você tem lá duas coisas, uma afirmando uma, outra afirmando outra, e no terceiro você consegue inferir. Então, isso que seria inferir. Você extrai a partir de algo que você sabe. A teoria da inferência do Aristóteles, ela vai constituir também a teoria das demonstrações e das provas, do qual o conhecimento científico e também o conhecimento filosófico vão depender, vão se utilizar. E esse conhecimento do silogismo, ele é, portanto, diferente de um outro tipo de conhecimento, que o Aristóteles também fala, os outros filósofos também falam, que é a intuição. Qual que seria a diferença? É que no caso da intuição, o conhecimento ele é direto, ele é imediato. Você bate o olho e aí você já sabe tal coisa. O conhecimento veio dali, daquele lugar, daquele ponto. Ou às vezes você não precisa nem bater o olho, né? Você só pensou e o negócio já plum. Você não fez ali um raciocínio, uma elaboração, né? Você não fez vários contatos assim para poder extrair uma verdade, uma conclusão a partir disso, né? Isso seria o silogismo. Então, as características do silogismo, diferentemente da intuição, ele é mediato, ou seja, ele não é imediato, ele é mediato. Ele precisa percorrer um percurso, ele precisa fazer realmente essa volta para ele conseguir chegar à conclusão. Ele é demonstrativo, sendo dedutivo ou indutivo. Dedutivo do particular para o geral, indutivo do geral para o particular. Então, ele parte de certas afirmações verdadeiras para chegar a outras afirmações também verdadeiras que vão depender dessas primeiras afirmações.
E ele é necessário, do jeito que o Aristóteles gosta, né? Apodítico. Ele é necessário por quê? Porque a conclusão ela vai resultar justamente do ponto de partida. Então, sim, necessariamente isso vai ser isso, porque isso é aquilo e aquilo é aquilo outro. Em geral é assim. Então, o silogismo ostensivo, que é o mais perfeito aí que o Aristóteles traz para a gente, ele vai partir de proposições que são necessárias também. E ele vai ser superior, portanto, àquele outro tipo de silogismo que parte de proposições que eram possíveis ou eram hipotéticas. Pode ser que seja sim, pode ser que não seja, mas mesmo assim você extrai uma conclusão. Então esse é um silogismo que para ele não é superior, não é o melhor. O melhor é esse em que as proposições são necessárias. E aqui temos o exemplo maior citado em todos os livros de filosofia, todas as aulas de filosofia. Sempre que vai falar sobre Aristóteles, aparece esse exemplo, ele dá esse exemplo justamente no seu livro. Então a gente tem aqui três proposições, percebam. As duas primeiras premissas, elas vão extrair uma conclusão. Então a premissa maior e depois conclusão. Então a premissa maior é: todos os homens são mortais. A primeira proposição. Segunda proposição, premissa menor: Sócrates é um homem. Então a conclusão: logo Sócrates é mortal. Já que Sócrates é um homem e já que todos os homens são mortais, então Sócrates vai ser mortal. O silogismo ostensivo, o silogismo em geral, ele vai, então, portanto, ser caracterizado, ser expresso, né, por uma premissa maior, uma premissa menor e uma conclusão. E aí, qual que é o pulo do gato? É nós encontrarmos esse termo médio. Né? O termo médio ele tem que aparecer na primeira e na segunda premissa, mas ele não deve aparecer na terceira premissa, porque a terceira premissa é a nossa conclusão, o termo médio não aparece. Nós temos aqui o extremo menor ou o extremo maior, às vezes caracterizados de outra forma, mas o extremo maior, todos os homens são mortais. Então, nesse sentido aqui, de que todos são mortais, é o extremo maior. E o extremo menor é o Sócrates, né, que é uma coisa, é pouco, né, uma pessoa só. Agora, nesse caso aqui dos mortais, né, são muitos, então nesse sentido aqui da extremidade. E no final das contas, né, o extremo menor, que é a partir do qual a gente pretende tirar uma conclusão, a conclusão é a partir de Sócrates, o que Sócrates seria essa investigação, ele vai aparecer, né, na proposição final, ao lado do extremo maior. Então é assim que se faz. E aqui tem uma brincadeira nessa tirinha aqui, né, que ela tá tentando fazer uma brincadeira, uma zoeira aqui com o silogismo. Pinguim é preto e branco, alguns filmes antigos são preto e branco, portanto, alguns pinguins são filmes antigos, né? Jamais a gente conseguiria extrair isso aqui a partir do silogismo aristotélico. Por quê? Porque ele acaba não seguindo, né, as características que manda. Podem perceber que preto e branco aparece duas vezes aqui nesse sentido, aparece nos finais, né, e enfia também filmes antigos aqui que não tem nada a ver com pinguim. Então ele vai extrair uma consequência, ele vai partir de premissas que são falsas, ele vai, aliás, partir de premissas que são verdadeiras. Pinguim é preto e branco, embora isso seja discutível, pinguim tem outros componentes no seu corpo que não só o preto e branco. Alguns filmes antigos também são preto e branco, mas daí derivar que então alguns pinguins são filmes antigos, né? Não, a gente não tem como chegar a essa conclusão. A gente poderia fazer assim: o pinguim é preto e branco, todos, vamos pensar aqui, esse pinguim, vou botar o nome dele, Gaspar. O pinguim é preto e branco, Gaspar é um pinguim, logo Gaspar é preto e branco. Aí sim, aí dá certo.
o que a gente está propondo aqui, segundo o silogismo aristotélico. Mas senão não dá para tirarmos aí uma conclusão verdadeira. Por último, para a gente encerrar aqui esse assunto, né, o Aristóteles vai falar sobre o silogismo científico. Ele vai dividir os silogismos em dois tipos, os dialéticos e os científicos. Os dialéticos seriam silogismos que são possíveis ou prováveis, que as suas premissas elas são hipotéticas e, portanto, também as suas conclusões vão ser. Então, eles são possíveis ou hipotéticas, essas premissas. O dialético ele seria, por exemplo, um silogismo utilizado na política para o convencimento, que você pode convencer pela emoção. Você não precisa necessariamente demonstrar, apresentar nenhuma prova, né? Você precisa convencer. Então seria esse tipo de silogismo que é usado aqui. A arte da retórica, por exemplo, e não na ciência. O silogismo científico, aí não. Ele já tem que ser necessariamente universal ou necessário para Aristóteles. As premissas dele seriam apodíticas, ou seja, necessárias, assim também como suas conclusões, aquele exemplo lá que a gente tem do Sócrates. Né? No caso do científico, a conclusão ele vai precisar de uma demonstração. Então ele não admite uma discussão ou uma refutação da forma como fosse na filosofia, como fosse na política, né, na retórica, na arte do discurso. Então, se você quiser não refutar a tese científica, mas você quer derrubar a tese científica, você precisa apresentar resultados diferentes. Você precisa demonstrar provas que contrariem aquilo. E a ciência, de fato, ela está aberta para isso. A ciência está em completa construção e reconstrução. Mas não é através, simplesmente, de refutação, de discussão, que você vai partir de premissas aqui hipotéticas ou possíveis. Você precisa apresentar algo, né? Precisa ser demonstrado. Então, por isso, nesse sentido, as premissas do silogismo científico ela tem que obedecer a 4 regras para Aristóteles. Elas têm que ser verdadeiras, e vai excluir, então, portanto, as possíveis, as falsas e as prováveis. Para ele, ciência social, né, que é possível, não entraria nessa categoria aqui de silogismo científico. Pelo menos alguns dos experimentos que existem nas ciências humanas. Serem primárias, ou seja, indemonstráveis, ou seja, elas não precisam, as premissas, né, você não precisa demonstrar, você tem que demonstrar, na verdade, as proposições, mas as premissas não, elas têm que partir aqui de premissas que são universais, né, elas, por si só, elas já valem, já ficam ali nesse sentido. Elas precisam ser mais compreensíveis do que a própria conclusão, que a verdade vai depender necessariamente da clareza das premissas ali por trás, e elas precisam também serem a causa da conclusão, ou seja, essas premissas elas precisam estar relacionadas, formando uma causa. Então, premissas de um silogismo científicos, não proposições, viu, gente? São verdades indemonstráveis, evidentes e causais. Há 3 tipos de premissas. Os axiomas, que são exatamente isso que a gente está falando. Verdades indemonstráveis, por exemplo, os 3 princípios lógicos. Princípio de identidade, que uma coisa vai permanecer sendo ela. Princípio de não contradição, né, que ela não vai ser e não ser ao mesmo tempo. E princípio de terceiro excluído. Ou ela é ou ela não é aquilo e ela é outra coisa. Aí você precisa ir ver que coisa ela é. Então você exclui o terceiro. Postulados, que é uma ciência, ela precisa de postulados para poder iniciar seus objetos de estudo. Então é uma condição de possibilidade para ela funcionar. Então no caso da geometria, precisa-se ter ali uma condição de possibilidade, um pressuposto do espaço plano. Na física, o movimento e o repouso então, são também postulados aqui da física. E também precisam ter a definição do gênero de objetos que ela vai estudar especificamente, ou seja, ela precisa encontrar um conceito sobre qual é esse objeto, no caso da biologia, né, o que é a vida, como é a vida, sobre quais condições a gente tem vida, e enfim, é a partir desses 3 atributos aqui essenciais que ela precisa
para realmente a gente fundar uma premissa de silogismo científico. Os atributos acidentais seriam excluídos. Então, por exemplo, um atributo acidental, sei lá, Sócrates é calvo. Sócrates é calvo. Não necessariamente ele vai ser calvo, né? Isso vai ser uma coisa que vai acometer ele durante a vida, a calvície, mas não necessariamente, né? Então você precisa encontrar outra coisa, né? Sei lá, um atributo que Sócrates tem coração, né? Todos os homens têm coração, então ele também vai ter. Então é isso, minha gente. Eu aviso vocês a respeito se nós vamos ter esse teste na semana que vem. E se não tiver, vai ter uma atividadezinha, uma tarefinha para vocês fazerem. Valeu!